considerando o circuito a seguir, calcule a corrente fornecida pela fonte e a tensão no resistor R2. Então, ele quer a corrente e a tensão no resistor R2. Considere o diodo de silício e a fonte de alimentação de 10 volts. Então, primeira informação aqui, ó. O exercício me passou algumas informações. A primeira, a tensão na fonte, eu vou chamar de VCC, ela vale 10 volts. A tensão no diodo, como o diodo é de silício, eu tenho que analisar. Esse diodo está polarizado direto ou reverso? Bom, aqui é o positivo do diodo, que é o anodo, e aqui é o negativo, que é o catodo. Anodo e catodo. Se o anodo tem potencial maior que o catodo, o diodo está polarizado diretamente. A polarização direta faz com que ele conduza. Então, o diodo passa a conduzir. Só que aqui a gente está considerando, né, o diodo como um diodo no modelo simplificado. Isto é, se eu polarizei diretamente, o diodo conduz. É como se fosse uma chave fechada. Só que ele vai gerar uma queda. Essa queda, se o diodo for de silício, ela é de 0,7 volts. Então, devido ao diodo ser de silício, a tensão no diodo, quando o diodo está polarizado diretamente, que é o caso desse exercício, vai ser 0,7 volts. Beleza. Aí, sobrou dois resistores, um de 1K e um de 2K. Eu tenho vários caminhos aqui. Um caminho seria eu redesenhar o circuito. Eu poderia redesenhar o circuito, considerando uma fonte equivalente agora. Essa fonte seria uma fonte de 9,3 volts, porque aqui eu tenho 10, eu perdi 0,7 aqui, ficou 9,3 nesse ponto. E aí, esse circuito equivalente seria composto por uma resistência e outra resistência. Então, é só uma forma de representar o circuito. Esse elemento aqui seria o R1 e esse elemento o R2. Beleza? Agora, esse aqui é um caminho. Se eu seguir esse caminho, basta para encontrar a tensão em R2, ó, VR2. Para encontrar a tensão em R2, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente... eu tenho dois caminhos também. Eu tenho um caminho que é achar a corrente, com a corrente e a resistência, achar essa tensão. Eu prefiro a regra do divisor de tensão. A regra do divisor de tensão diz o seguinte: aqui eu tenho a tensão e eu tenho dois resistores dividindo essa tensão de 9,3. Eu quero achar a tensão no resistor R2. Então, eu vou dizer que VR2 é igual à tensão total da fonte, que é 9,3. Então, VR2 é igual a 9,3 vezes o valor da resistência R2, que é a resistência que eu quero encontrar a tensão, dividido pelo conjunto de resistências. Aqui eu só tenho duas. Então, seria R1 mais R2. Se eu reescrever isso aqui, ó, VR2 vai ser igual a 9,3 vezes o R2 vale 2K, dividido por 1 mais 2, 3K. Já vou fazer direto aqui. 3 quilômetros. Então, fazendo essa matemática aqui na calculadora, né? Terceira. Então, vou pegar 9,3, vou multiplicar por 2 e vou dividir por 3. Vai me dar 6,2. Então, vou colocar aqui, ó, que a tensão é 6,2 volts. Então, o exercício me pediu a tensão no resistor R2, VR2, e ela me pediu a corrente. Como que eu acho a corrente? A corrente do circuito, devido ao circuito ser um circuito série, né, eu tenho uma corrente só. Não tem duas correntes, três correntes. Eu só tenho um circuito. Ó, eu tenho um ramo que é uma malha completa fechada. Então, a corrente vai ser o quê? A tensão total. Agora, o diodo entra na jogada? Não, ele não entra. Na prática, ele entraria, mas a gente faz uma aproximação e a gente exclui o diodo do cálculo da corrente.
Porque na prática, o diodo, dependendo do ponto de operação, ele gera uma resistência. A resistência, nesse caso, seria uma resistência estática do diodo. Ela normalmente é um valor baixo, mas a gente ignora isso. Isso seria uma forma mais sofisticada de analisar o circuito. A gente não vai definir dessa forma, porque não vai dar muita diferença. Então, a gente considera que o diodo polarizado diretamente, ele conduz. Não polarizado ou polarizado reversamente, ele não conduz. Ele se comporta como uma chave aberta. E não conduzindo, né, ele vai se comportar como uma chave aberta, não vai ter corrente, não vai ter queda de tensão nos componentes. Então, ele se comporta realmente como uma chave aberta. Nesse caso, como ele está conduzindo, eu tenho que considerar para achar a corrente, o que limita a corrente, eu tenho que lembrar que são os resistores. Os resistores são os elementos que limitam a corrente. Né? Então, vou pegar aqui uma cor diferente. Aqui vai ser o que, então? Corrente é tensão dividido por resistência. Só que eu estou achando a corrente do circuito completo. Então, tem que ser a tensão total, 9,3, lembrando que o diodo não entra na jogada, dividido pela soma das duas resistências, R1 mais R2. Então, o que vai definir essa corrente é 9,3 dividido por 3K. Se eu fizer aqui, 9,3 dividido por 3K, vai dar 3,1 miliamperes. Ou, né, eu poderia escrever 0,0031 amperes. Por isso que a gente usa os múltiplos, tá vendo? É muito mais fácil representar um número de uma forma mais familiar do que ficar usando essas dízimas de zero, 0,0031. Então, eu posso tirar a prova, né, pegar o 3,1 e multiplicar por 2K. Você pode fazer aí nessa calculadora. O mili é 10 elevado a menos 3. O K é 10 elevado a terceira. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3, um cancela o outro. Né? Então, vai ser 2 vezes 3,1, que vai me dar 6,2. Então, bateu.